Seja bem-vindo ao Podcast, o podcast do Gestão de Liderança. E hoje estamos aqui para apresentar para vocês um novo quadro, que é o quadro da educação, onde nós vamos trazer para todos os nossos jovens as novidades do mundo, tanto do Enem quanto das faculdades e também das novas profissões digitais, não é, Gustavo? Com certeza, a gente vai estar trazendo aí muita informação importante para a meninada estar se preparando aí para ingressar nas faculdades, nas instituições de ensino superior, e também vamos estar trazendo oportunidades de mercado diante de capacitações importantes. E para fazer isso, o que a gente fez, Bruno? E nós convidamos um professor e escritor já muito especial para trazer para a gente ser o líder desse quadro. Ele vai trazer para vocês uma gama enorme de conteúdo. E temos hoje o prazer de apresentá-los, o Alexandre Tavares. Um novo membro do Gestão de Liderança. Seja muito bem-vindo, Alexandre. E, Alexandre, a gente gostaria de conhecer um pouco mais de você, de como que você emergiu nesse mercado da educação e como que foi o seu processo de formação, as suas experiências para chegar até aqui. Conte um pouco pra gente. Gente, muito obrigado pelo convite. Gustavo, Bruno, conheço de longa data, são pessoas muito competentes. É um prazer estar agregando o projeto de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que eu tenho muito a contribuir. A gente vai fazer coisas enormes aqui com o Gestão de Liderança. E vamos com calma. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Alexandre, eu sou natural de São Pedro dos Ferros. Hoje eu resido lá. E com o que eu trabalho hoje? Eu trabalho com educação. Eu sou professor de educação básica. Minha formação inicial é física e atuo hoje na Escola de São Pedro dos Ferros como contratado e atuo na escola de Rio Casca particular, aqui lecionando também no ciclo de educação básica. Minha atuação como professor. Vou me apresentar um pouco melhor, vou falar do meu currículo. Minha formação inicial é engenharia civil. Depois de um longo tempo que eu fui ver o que eu queria, eu formei em 2016, em 2021 eu comecei minha licenciatura em Física. Aí na licenciatura em Física eu gostei muito da área, muito mesmo, e falei assim, é aqui que meu olho brilha, eu gosto muito de dar aula, a hora passa e eu sei que eu faço a diferença. O retorno que eu tenho dos alunos é sempre muito positivo. E aí, nisso, eu fui me especializar. Eu falei assim, não quero ser só um professor de física. Então, o que eu tenho, além do professor da licenciatura em física? Eu tenho uma pós-graduação em projeto de vida pela PUC de BH. Eu tenho, além disso, eu tenho curso de aperfeiçoamento em inovação e educação pela Universidade Federal de São João del Rei. Eu tenho... não, estou cursando uma pós-graduação novamente, agora em empreendedorismo e inovação. E nesse segundo semestre eu ingressei no mestrado pela Universidade da Flórida de Ciência e Tecnologia, no mestrado em Educação, Desenvolvimento Humano e Religiosidade. Aí, então, eu realmente estou de cabeça na área, apesar da minha formação inicial em engenharia civil. Você vê que grandes pessoas aí, nomes consagrados da nossa educação, também começaram em outras áreas, depois que foram se especializar. O nome mais famoso aí, o Paulo Freire, a formação inicial dele é Direito, depois que ele foi ser pedagogo. Então, eu estou num caminho aí semelhante. Estou há 3 anos atuando como professor, gosto muito, quero estar aqui, quero fazer mais coisa do que o sala de aula. E aqui eu senti que eu vou ter essa oportunidade e a gente vai fazer isso acontecer. Essa parte assim que eu acho que eu não consegui levar para a sala de aula, principalmente essa parte do projeto de vida aí, eu acho que aqui dentro a gente vai fazer acontecer.
Só te interromper e pegar um gancho, porque o nosso lema é a oportunidade que você procura. Com quem faz acontecer, né? E foi Exatamente. muito interessante e pontualmente você usando isso dentro da sua elaboração faz a gente sentir ainda cada vez mais realizado dentro da proposta que a gente traz com a nossa É isso empresa. aí. Pode. Desculpa eu Não, que isso, interromper, mas. interrompa à vontade. Igual professor, assim, é gostoso ser interrompido. Por causa que Sim. tem dúvida, você tem um engajamento, você vê que você está sendo ouvido. E eu vi o podcast inicial lá, a apresentação de vocês. Uma das primeiras palavras que vocês usam é ponte. Eu amo essa palavra, por causa que hoje com os alunos a gente tem muitas oportunidades acontecendo o tempo todo. E muitas vezes o aluno só não pega a oportunidade porque ele não sabe que ela existe. Então, esse caminho de ponte, eu não consigo fazer ele tão bem feito sendo um professor de física dentro de sala de aula. Aí, aqui eu acho que a gente vai fazer acontecer. E mesmo assim, eu já fiz acontecer sempre que eu podia. A Fundação Renova está atuando aqui. Teve oportunidade para os alunos no ano passado, com bolsas assim, de R$ 500 durante um ano, para estarem estudando aos sábados e recebendo esse auxílio ainda. Meus alunos ano passado conseguiram essa bolsa. Então, é esse tipo de coisa. E gosto também de trazer o tangível. Não ficar só na promessa, só falar que a gente fez, o que eu já realizei, que já aconteceu. Os alunos são muito gratos. E outras coisas, por exemplo, todas as oportunidades que eu tive de fazer acontecer, visitas a universidades públicas, igual eu levei alunos ano passado na Feira de Ciências do FV, aí o pessoal falou, que legal, eles vão lá para conhecer. Eu falei assim, não, eles vão lá para ganhar. Aí a gente pegou, levou duas equipes, a gente concorreu até o final, fomos muito elogiados. Não, vou tirar meu mérito. Os alunos foram muito elogiados, porque o trabalho foi todo deles. Eu mexi o mínimo, é isso que eu gosto. Eu gosto de dar as ferramentas e eles fazerem acontecer. Sim, isso é muito importante, né? Até para Exatamente. trabalhar o senso de liderança dos próprios alunos, que é isso que se desenvolve dentro do processo educativo. É isso aí. E como vocês podem ver na própria fala do nosso líder na área da educação, o investimento nas pessoas e a inovação anda sempre junto, assim como a nossa empresa. E é por isso que nós trouxemos ele para ser aí o líder dessa área da educação. E a gente E, conhece da competência do trabalho dele, né? com E certeza. principalmente do engajamento que ele tem diante dos olhos brilharem para aquilo que a gente tem como proposta, né? Porque a gente entende que pessoas com a qualidade, a capacidade que o Alexandre tem, muitas vezes elas podem ficar subestimadas dentro de todo o potencial que ele possui. E a gente trazendo esse potencial para dentro das redes, para dentro do digital, a gente consegue ampliar ainda mais o acesso das pessoas a pessoas competentes como o Alexandre. É fazendo aquilo que a internet faz de melhor, que é gerar escala. Exatamente. Então, Alexandre, para a gente iniciar um pouco mais dentro do assunto, e o nosso quadro Educação, ele vem tanto para trazer as matérias do ensino médio, do ensino fundamental para os jovens, mas também para trazer as novas profissões do mercado digital. Qual que é a importância que você enxerga em alinhar essa educação tradicional, que é o que a gente precisa para ingressar na faculdade, e essa nova educação, que é a educação digital, que a gente também precisa, porque são soft skills essenciais na nossa vida e que vão agregar muito lá na frente. Eu concordo plenamente com toda a missão e os valores que vocês estão colocando aqui em pauta, com os projetos que a gente está traçando, as metas. E duas perguntas separadas, mas primeiro, essa parte do Enem, hoje o foco do aluno que está no ensino médio é o Enem. O objetivo final dele vai ser fazer uma boa prova do Enem. Claro que existem outras oportunidades, mas 90% dali dos alunos vai seguir por esse caminho. Aí, mesmo aquele que não quer a universidade pública, a nota do Enem vai ser usada de parâmetro no ProUni para ele ingressar em faculdades particulares próximas na região. E então, eu gosto muito de uma educação voltada para isso, uma educação assim que tangível, que o aluno vê que faz acontecer. Porque aquela pergunta assim, o aluno sempre te faz: quando que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na vida? Eu tenho várias respostas para isso, mas a resposta curta e para você fazer, te trazer para minha aula no Enem.
Então, foca, objetivo, vamos fazer uma boa prova do Enem e depois você vê o que você quer da vida. São duas partes diferentes. E no ensino médio, quando você tem ele, tá no primeiro, no segundo, no terceiro ano, você tem um período do seu dia que você está livre. E é importante aproveitar. Então, essas novas profissões que você cita, eu acho muito importante a pessoa começar a trabalhar ali. Como é que você vai descobrir o que você quer da vida? Testando um pouquinho de tudo. Aí você fala assim, professor, mas eu não consigo. Eu não consigo ir lá e trabalhar um dia só no lugar. Mas nas novas profissões, as digitais, você consegue. Você consegue baixar um curso de design, você consegue achar um e-book na internet, você consegue se empenhar, oferecer um serviço freelancer. Os primeiros são difíceis, o primeiro você vai pagar para trabalhar? Vai. Mas não desanima. Isso daí vai te dar uma bagagem nessa área de trabalho muito importante na hora de você escolher bem sua profissão. Uma experiência, né? E fiquem ligados, porque é justamente essas profissões que nós vamos trazer. E fica para você agora, Gustavo, trazer aqui para o pessoal como que você enxerga o impacto que essas duas educações geram na vida dos nossos jovens. Isso dentro da neurociência comportamental é um ponto muito interessante, porque a gente fala que nós temos um dom e uma maldição, chamada vontade. Que quando a gente não controla as nossas vontades, as vontades nos controlam. E aí a gente precisa ter principalmente a visão de longo prazo. É aquilo que, mais uma vez, Schopenhauer fala, né? Naquela questão de a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então a gente precisa entender o que nós precisamos diariamente estar fazendo dentro das nossas competências para atingir e conquistar a vida que a gente quer. Então a vida que a gente tem vontade de ter é um projeto de longo prazo. E a gente precisa entender o que é necessário ser feito para a gente atingir esses objetivos que nós temos em comum. Então, diante dessas propostas, eu vejo a educação como o princípio ambiental extremamente necessário para o desenvolvimento humano e principalmente para o desenvolvimento social do próprio ser humano como ser social que ele é. E é nesse meio que ele encontra impulsionamentos e principalmente pessoas que se dedicam dentro da sua profissão a partir da realização profissional que eles têm. E é dentro desse processo que eu coloco uma pergunta para você, Alexandre, diante do o que te motivou a buscar a sala de aula como âmbito profissional? A resposta curta, trabalhar com o olho brilhando. Agora a resposta longa, Sim. igual contar um pouco mais da minha história. Minha formação é de São Pedro dos Ferros, estudei na pública lá. E depois, quando eu cheguei no ensino médio, eu tive o primeiro grande desafio da minha vida. Eu fui fazer Cefet, o GIFET, lá em Rio Pomba, que é um Instituto Federal de Ensino Médio agregado com ensino técnico. Então, isso que a gente está falando aí, eu fiz. Então, tipo assim, eu não estou falando porque eu acho, não. Eu fiz, eu garanto que a bagagem profissional que me deu, meu ensino médio estar agregado com a profissão é muito importante. A sua mentalidade abre de uma tal maneira que você não imagina. O menino hoje de 14 a 16 anos ali. Aí fui fazer o ensino médio fora. Só que de tudo, o que eu mais aprendi foi minha vivência como ser humano. Porque eu fui morar só com 14 anos. Eu não sabia fritar um ovo sozinho. Aí ali que eu me desenvolvi como pessoa. Foi um salto incrível. Foi tipo assim, 10 anos em 3. Eu sinto que eu amadureci muito, que eu me tornei uma pessoa melhor. E foi só o primeiro passo de vários que eu tô dando. E ali, depois vem a pergunta que me perturbou assim, minha vida inteira. E talvez é uma das que me fez virar o professor. Eu com 17 anos, que a gente sempre é tratado como se a gente não conseguisse fazer as coisas. Quando você é adolescente, é jovem, aquele tratamento que a escola te dá, te fazer uma pergunta. Que profissão que você quer seguir pro resto da sua vida? Que faculdade que você vai cursar nos próximos 5 anos que vai ser o norte disso? Aí, isso daí é uma pergunta muito difícil, que eu tinha muito medo de escolher errado. E eu fiz técnica em informática, e informática é a profissão do futuro. Sem dúvidas. E daí em 2009 eu pensei nisso e continuou sendo verdade. Só escalonou, mas não é para mim. Não é o que me servia. Só que naquela foi muito bom para eu saber que eu não queria informática ali.
não me dou bem atrás no computador. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Não que não faça, mas tipo assim, eu gosto de muito, o tempo todo. Eu sou meio assim, dinâmico. Aí eu falei assim, o que que eu vou fazer? E meio que eu não escolhi. Eu fui naquela, qualquer caminho me serve, já que eu não sei o que que eu quero. Alice, eu citei mais ou menos errado a frase, mas depois que eu lembrei dela. E depois, naquela também, eu acho que eu tava muito no... Uma outra frase, porque eu sou muito família, que é assim, se você não sabe o que que você quer, na dúvida, faça algo que dê orgulho pros seus pais. Não é uma verdade absoluta, mas me serviu bem na época e não me arrependo disso. Então eu fui fazer engenharia civil. Fiz na faculdade, padrão, boas notas, formei no tempo hábil, bom estágio. E depois, na hora que eu saio da faculdade, eu acho que na minha turma de 30 ali, se não me engano, eu fui o primeiro a arrumar um emprego dentro da área. E trabalhei padrão ali, dentro da empresa. Só que o meu olho não brilhava, cara. A verdade era essa. Então ali depois que eu passei na primeira empresa, eu falei assim, vou fazer uma coisa que eu sempre quis, que vou aproveitar que eu tô novo. Aí eu formo em 2016, em 2019 eu vou fazer intercâmbio na Irlanda. Aí eu falei assim, para melhorar em inglês, o que que você foi fazer lá? Cara, eu só queria conhecer. Igual, então, aquela mesma história que eu contei quando eu tinha 14 anos e eu melhorei muito como pessoa, fora também, foi uma experiência sensacional que eu tive no intercâmbio lá. Eu conheci o mundo, conheci várias culturas e me ajudou muito. E quando eu volto pro Brasil, fevereiro de 2020, o que que aconteceu? Pandemia. Pandemia. O meu voo chega aqui no final de janeiro. Aí eu já queria voltar para fora e eu cheguei aqui no Brasil e ali estavam com as portas fechadas por causa que o pessoal tem memória curta às vezes, mas a pandemia foi um período muito difícil. Oi. Ali eu fui ressignificar o que eu estava fazendo, por causa que eu não estava conseguindo emprego, mas eu não me culpei hora nenhuma a profissão. Eu só falei assim, às vezes eu estou no lugar errado. Então foi ali que eu peguei, fiz as perguntas importantes da vida, falei assim, quem eu sou, o que que eu quero. E ali para mim o que serviu, eu falei assim, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu não vejo o tempo passar, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu vou agregar, que é o que eu espero estar fazendo aqui. Igual eu falei assim, quando vocês me convidaram, eu falei assim, ótimo, eu tenho várias propostas. Que bom fazer. Exatamente. E igual o Gustavo é um profissional que eu tenho certeza que trabalha com ele brilhando. Ele era o tipo de profissional que eu invejava antes de entrar na educação. Eu falo assim, eu quero ser igual esse cara. É uma honra ouvir E você. Muito obrigado. De nada, cara. Você merece. E vou salientar a importância da saúde mental. Nessa época da pandemia foi que eu fui me tratar com psicólogo. Nunca tinha escutado a palavra ansiedade na vida. Então foi ali que me ajudou muito nesse processo de escolha. Que eu falei assim, vou focar nisso, vou fazer, vou acontecer. Eu tive uma ótima psicóloga também, que ela também era um desses profissionais aí que trabalhava com o olho brilhando. Quando eu caí na educação, meu olho brilhou. Aí eu falei assim, cara, eu tô no lugar certo. O retorno dos alunos foi muito positivo, muito maior do que eu imaginava. Tipo assim, tenho vários exemplos aqui, mas é o tempo todo assim, uma das melhores aulas que eu tive na vida. Você foi o meu melhor professor. Eu falo assim, cara, eu te dei aula só 2 meses. Tipo assim, a gente não sabe receber elogio, né? Tem hora. Mas aí, foi um caso longo aqui, mas eu acho que é aí que eu tô me especializando, tô sempre buscando novos conhecimentos e o tempo todo tentando ser um pouquinho melhor. Com certeza. E é muito bonito perceber, mais uma vez, que eu acredito que o Bruno já até sabe o que é que eu vou falar, que é mais uma vez a terapia como chave dos processos, né? É muito importante esse momento terapêutico que a gente tem, porque é ele que esclarece pra gente o futuro que a gente espera de nós mesmos. E é essa visão de futuro que motiva a gente a buscar. Então, quando a gente não consegue ter uma visão de futuro, uma visão de crescimento, uma visão próspera, muitas vezes a gente acaba sendo frustrado pelas expectativas não geradas. Então, muitas pessoas falam, é muito fácil evitar a frustração, é só você evitar de gerar expectativa. Se você não tem expectativa, nada te move. Então, é muito importante a gente entender que as expectativas que a gente cria precisam ser condizentes com a realidade que a gente espera. E muitas vezes a gente como você muito bem colocou, surpreendido
pelo aquilo que o destino nos traz de uma forma que nem nós mesmos esperávamos deles. E eu acho interessante a forma como você coloca com que a educação ela vem para você nesse ponto de vocação, principalmente porque eu também tenho esse perfil de professor, eu dou aula também, mas dou aula já para o ensino superior, né, na Faculdade de Medicina e de Psiquiatria, e eu também gosto de perceber a forma como os alunos devolvem, né? Porque eu acho um pouco diferente a dinâmica da minha aula a nível de utilizar ferramentas que antigamente eram as comuns e hoje estão praticamente aposentadas diante da tecnologia. Então eu ainda sou o professor do pincel e do apagador, né? Mas eu gosto de fazer isso no meu sentido, principalmente para gerar a atenção das pessoas à minha explicação, né? Mas eu acredito que também isso é extremamente aplicável dentro da física, né? A partir do momento que você precisa fazer conta, você tem que escrever. Então, eu acredito que você não deve ficar muito preso aos slides também dessa forma. Mas é isso que eu gostaria de te perguntar. Como que você usa hoje para elaborar suas aulas, montar seus planos de ensino? Qual é a visão que você tem que você deseja passar para o seu aluno? Primeiramente, você sabe que tem pesquisas que fundamentam o que você está falando aí. Esses países aí com educação de primeiro mundo ali, Suécia, Finlândia, o pessoal passou lá e eles têm todos os recursos tecnológicos disponíveis e perguntar, o que vocês querem que melhore? Eles falaram assim, a gente quer que volte o quadro. Aí, então, das formas de aprendizado, escrever é uma das formas de reter conhecimento. Então, Uma atividade cognitiva, né? Exato. E é um acesso mais próximo, né? Você tá ali escrevendo, falando, você consegue transcrever exatamente aquilo que você está pensando. E aí fica muito mais fácil você explicar. Porque às vezes você pega um slide lá, não sou professor, mas estou falando assim pela percepção. Você pega um slide, você não vai escrever exatamente aquilo que você está pensando. Muitas das vezes você vai pegar uma frase de algum doutrinador ou de alguém bem próximo e colocar lá no quadro. E aí você acaba falando sobre aquilo e não trazendo a sua própria fala para o aluno. Eu acho que é muito mais importante, cria uma conexão muito maior com o aluno. Perfeita a sua colocação, Bruno. Eu concordo em tudo que você falou. E quando eu comecei, eu achava que vou levar o slide lá para os meninos do ensino médio, que eles não estão acostumados e tal. Só que depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a reparar quem que são os grandes educadores. Né? Eu falo agora só na área da pedagogia mesmo, aquelas pessoas que conseguem passar o conhecimento bem. Então, eu comecei a imitar mais as aulas dele. E um grande professor aqui da região, tomara que uma hora ele esteja aqui com a gente, ele usava muito quadro. Eu falei assim, vou deixar minha aula mais igual a dele. Então, tipo assim, sei usar todas as ferramentas que estão disponíveis, atuais. Minha pesquisa de mestrado é sobre gamificação na educação. O uso de RPG, o uso de jogos. Então, esse lúdico, eu adoro ele. É difícil aplicar numa sala com 40, mas não é impossível. Consigo também, mas eu sempre mesclo. Eu vejo, às vezes, a necessidade do aluno. Às vezes, os alunos estão enjoados de slides, porque todos os professores estão passando. Então, vamos um pouco de quadro. Ou, às vezes, os caras estão enjoados de copiar, vão de slide. Eu tenho essa flexibilidade hoje. Dentro da minha aula. Ferramentas para isso, né? E a gente sabe que é um desafio mesmo você ensinar para 40 pessoas diferentes uma da outra, né? Da individualidade de cada uma. Mas é isso que eu acho que é importante ser da didática também, do estudo pedagógico, para justamente desenvolver as habilidades, as ferramentas necessárias para você estar ocupando essa posição, né? E também é formidável, eu acho muito, admiro muito essa busca constante pelo conhecimento, né? Essas pós-graduações, os mestrados, eu também sou uma vítima dessa busca intensa, né? E eu percebo que talvez isso seja o que me trouxe mais oportunidades até hoje. Então, quando a gente fala que a educação transforma, ela transforma porque ela transforma a sua visão de mundo, ela transforma a sua visão de futuro, ela traz à luz da consciência os potenciais que cada um tem e como eles devem ser aplicados. E cada vez mais hoje, no mundo dinâmico como está, é muito importante a gente usar dessas ferramentas para a gente conseguir trazer, igual a gente fala aqui no Gestão, a oportunidade. Né? E usar dessa ferramenta para trazer para vocês o melhor. E já aproveitando o gancho para a gente anunciar aqui qual que é a nossa, qual que é o nosso início, a nossa estreia, né, com o Alexandre. E aí eu quero deixar bem claro para todos que nós vamos trabalhar uma série aí de 5 podcasts iniciando no mês de outubro, e esses 5 podcasts serão das 5 áreas
as 5 áreas do Enem, né, Alexandre? Aí você pode trazer um pouco mais das 5 áreas e explicar um pouco como que seria esses podcasts, né? Quem você pretende, as pessoas profissionais que você pretende trazer, como que vai funcionar essa dinâmica aí, para as pessoas já ficarem esperando e sabendo que isso vai acontecer. Se programarem, né? É, O primeiro projeto que a gente vai começar aqui vai ser, né, esses 5 podcasts. A gente não consegue fazer aulão porque é muita matéria. Então, tipo assim, aqui nosso tempo, a gente vai fazer um mais curtinho, assim, com dicas mesmo, quais são os assuntos que mais caem, trazer profissionais bem qualificados aqui de cada área. Igual trazer um professor de redação para explicar algumas dicas, algumas mães, um professor de linguagens, um professor de matemática, um professor. Não só um professor, estou falando que cada um vai ser um tema. Aqui tem 4 cadeiras. Tomara que estejam eu mais 3 professores aqui para conversar diretamente com os alunos. E queria muito que quem for fazer o Enem acompanhasse. O pessoal aí do Imaculado aí, ó, conto com vocês. Aí várias dicas, vários insights, né? Algum material, vai disponibilizar algum material para eles também? podemos, claro, que já tem alguma coisa aí. Já, Sim, com sim, com certeza. certeza. E aquilo que não tiver, a gente também monta, né, Bruno? Produz, com É, certeza. Porque o importante aqui é a gente trazer sempre para o nosso público também aquilo que eles podem usar para aplicar no dia a dia deles, né? Então, eventualmente, a cada podcast que a gente montar, a gente pretende trazer um simulado dentro daquela área específica do podcast do dia, para a gente estar oferecendo para vocês que estão nos acompanhando aqui dito desde já, vocês que chegaram até aqui nos acompanhando, já se inscreve, deixa o like, curte, compartilha, que a gente quer atingir cada vez mais pessoas levando conteúdo de qualidade, que é muito importante. Então eu vou recapitular aqui para vocês, para que fique bem claro para todo mundo o que vai acontecer. Sairá uma série de 5 episódios toda quarta-feira do mês de outubro. Cada episódio será com o Alexandre mais os professores convidados. Então, 5 episódios, temática, português, redação, geografia, todas as matérias vocês vão ter os melhores insights e dicas. Além disso, terá um simulado de cada matéria no final do podcast. A gente vai disponibilizar um material, um PDFzinho com essas dicas que trouxemos, mais um simulado. Então, serão 5 simulados e 5 materiais. Eu espero que vocês não percam essa grande iniciativa. Agradecemos mais uma vez ao Alexandre por estar iniciando esse projeto juntamente com a gente e principalmente por conseguir trazer aqui para o Enem e trazer essas dicas, né, Gustavo? E também aproveitar para já agradecer, deixar bem claro para você e para todos que nos acompanham que é um enriquecimento muito grande da nossa equipe ter você participando conosco, principalmente diante também dos seus objetivos, dos nossos objetivos que confluem, né? E que a gente divide aí os mesmos valores, as mesmas culturas e, portanto, nós desejamos alcançar os mesmos espaços e a maior quantidade de pessoas possíveis que a gente consiga contagiar. E a gente, antes de tudo, te dá as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Gestão de Liderança. Então, gente, para finalizarmos esse episódio de hoje, onde a gente apresentou o Alexandre para vocês, anunciamos aí o nosso próximo quadro, que é o quadro da educação, onde vamos trazer tudo que já falamos, além de iniciarmos agora com esses 5 podcasts focados no Enem, porque é o que nós temos de mais próximo. Nós vamos também trazer todas as profissões digitais e profissões futuras para vocês. E para finalizar, eu vou pedir para o Alexandre deixar uma mensagem para vocês. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Então, como bom professor que eu sou, eu vou passar um dever de casa. É igual o podcast de abertura aqui, vocês começaram do jeito assim sensacional. Primeiro, tal de falar ponte, assim, eu falei assim, eu tô com os caras. E depois, no segundo, vocês começaram a debater sobre quem foi o professor que marcou sua vida. Igual o Bruno, agradeço, foi gentil da sua parte ter me apresentado como escritor. Eu participei como coautor do meu primeiro livro agora no mês passado. E
fiquei muito satisfeito, por causa que eu também estou evoluindo como pessoa. Parece que a gente fala para os alunos como se a gente já tivesse chegado lá. Não, gente, a gente está junto aqui, vai ter coisas que vocês vão realizar primeiro que eu. E eu, como professor, o meu sucesso é medido pelo sucesso dos meus alunos. Então, quanto mais longe vocês chegarem, mais longe eu cheguei. Então, aí o que eu deixo para vocês? O que vocês falaram no primeiro podcast? Quem foi o professor que marcou a vida de vocês? Ah, mas isso é muito fácil para mim. Já sabe até a resposta. Exatamente. Com certeza o professor que marcou minha vida, o Marco Antônio D'Angelo. Se ele estiver de alguma forma me ouvindo, Marco Antônio, um forte abraço para você, professor de biologia do equipe de Rio Casca, né? Naquela época que ainda existia. E assim, com certeza, Marco Antônio foi um cara que marcou muito o meu processo de formação, que acabou levando a um processo mais interessante em relação à minha formação profissional. Então ele, e também, na verdade, não só um, na verdade, se eu pudesse colocar outro, seria Maria Cléria, de história, né? E principalmente trazendo alguns pontos filosóficos dos primeiros livros que eu li sobre o iluminismo. Então, talvez parte da psiquiatria também tenha a participação da Maria Cléria nesse processo. Então, a gente vê que desde lá da infância, né, a importância da gente estar no ambiente certo, a importância da gente estar no ambiente que nos impulsiona para a gente extrair o maior do nosso potencial. E você, Bruno? Cara, o meu, eu vou te ser bem sincero, não foi nem pela matéria em si, tipo a matéria biologia ou história. O meu foi pela pessoa. Eu tive um professor em Viçosa e eu cheguei em Viçosa muito tranquilo, não conversava com muitas pessoas. E ali naquele início me dedicava muito nos primeiros momentos. Fui bem e a partir do momento que eu comecei a iniciar uma conversa a mais com o pessoal, eu fui retraindo um pouco dessa parte. E eu tive um professor, André, um abraço para você. Ele falou, ele chegou para mim e falou assim: você se parece muito com meu filho, fisicamente falando. E começou a conversar comigo e começou a me falar, olha, a vida é assim, a vida é desse jeito. Então ele me marcou naquela conversa porque ele me mostrou que realmente era do estudo que a gente precisava. Era do esforço diário, era de estar ali todos os dias e de executar aquilo que eu estava ali proposto a executar. Então, aquela conversa me marcou muito e eu trago ele como um professor que mais me marcou. É muito interessante. E você, qual o professor que mais te marcou? Cara, você acredita que na minha pós de Projeto de Vida me fizeram essa pergunta e eu não soube responder na época? E sabe o que me marcou muito? Porque só me vinham os maus professores. E eles foram minha motivação, falaram assim, eu não vou cometer nenhum desses erros. Igual, por exemplo, eu não me permito falar cala a boca em momento nenhum. Por favor, façam silêncios. São pequenas atitudes dessas, assim, que eu sei que eu me qualifico como bom professor. Mas agora eu sei responder. Paulo Souza, queremos você aqui. Ele foi meu maior incentivo. Não foi, não. Ele é meu maior incentivador como professor. Desde que eu comecei a atuar em sala de aula, tudo que ele pode me impulsionar, ele fez. Já me levou para ser homenageado como professor de destaque lá no Belo Horizonte, já me levou para dar palestra lá. O livro que eu escrevi, ele é organizador, ele me convidou como coautor e ele é uma pessoa que eu me inspiro por causa que ele me incentivou, eu quero retribuir esse carinho com outros. Então, aí, para meus alunos e futuros alunos, o que fizeram por mim, eu vou retribuir com vocês. Mais uma vez, inspirado por líderes, né? É isso a aí. importância. E a importância da escola, a importância da educação e a importância de vocês ficarem ligados nos próximos episódios. Um forte abraço para todos vocês, até a próxima. Um forte abraço para todos vocês, estejam ligados, porque a nossa liderança também veio para inspirar.